Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo na nossa jornada pelo conhecimento e desde já agradecendo a quem assiste ao nosso trabalho, a quem dá um like. E a partir deste vídeo, nós vamos jogar na web materiais informativos que ajudarão, né, ao pessoal que vai fazer Enem, a turma das escolas, né, porque são informações muito interessantes, são muito precisas para facilitar a absorção, a apreensão de conhecimentos. E hoje eu quero iniciar com vocês uma série sobre os grandes continentes do planeta Terra. E isso aí a gente vai fazer para diferenciar país, continente, nação, estado, que muita gente ainda confunde. E nós vamos começar essa temporada falando sobre os continentes. Vamos iniciando com um dos continentes mais enigmáticos da Terra e portador de uma riqueza étnico-cultural, religiosa, social muito grande, que se chama África, ou seja, a mãe África. Pessoal, vamos falar sobre este vasto continente que até a sua própria formação, seu próprio desenho, se assemelha um pouco ao desenho do mapa, né, do nosso país, do nosso Brasil. A África, meus amigos, não é um país. Muitas pessoas pensam que a África é um país e não é. A África é um enorme continente com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados e hoje a sua população supera a marca de 1 bilhão de habitantes. Tem cerca de 50 países independentes e é o continente mais tropical do planeta e também é o mais pobre, exatamente. Porque um dos graves problemas sociais e humanos que a África detém é exatamente a questão da fome, da subnutrição, que reverberam na questão da doença, né? A miséria, a sujeira. Então, o que é que acontece? A África é um continente que muito da sua dívida externa foi perdoada devido à sua grave situação econômica, sua grave situação financeira. Então, é um continente onde tem as mais baixas rendas per capita da Terra. Então, daí dá para a gente entender um continente imenso, um continente vastíssimo, com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, três vezes, né, digamos assim, praticamente a extensão do território brasileiro e sofrer tanto. A África, o continente, ele tem grandes riquezas, incrível isso, sobretudo as riquezas minerais. É o continente que tem o ouro negro, né, que se chama petróleo. Então, tem uma vasta produção de petróleo, uma vasta produção de gás natural e também, já para o lado, digamos assim, sul do continente, há as grandes reservas minerais de ouro, de diamante e de outras riquezas que atraem as vistas de todo o resto do mundo. Então, é uma coisa meio difícil da gente entender como é que um continente tem tantas riquezas, né, minerais e sofre tanto com a questão da fome, da desnutrição e outros sérios problemas que nós vamos ver no decorrer deste vídeo. O continente africano ele é banhado por dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Ele tem dois mares muito conhecidos, importantes até do ponto de vista histórico, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. A África faz parte do Velho Mundo, ao lado da Ásia e ao lado da Europa. Para vocês terem uma ideia, a África é um continente de tradição milenar. Porém, no século XV, com o advento das grandes navegações,
o continente sofreu bastante com a intervenção cultural, social do povo europeu, exatamente. A ação do europeu dentro do continente africano foi uma coisa massacrante. Eles tomaram conta de todo o continente que eles poderiam tomar para si, e o que acontece é o seguinte: a cultura africana é uma cultura milenar, é uma cultura de ancestrais, de grandes antepassados. É uma cultura muito sólida do ponto de vista religioso, há muita tradição tribal. Então, quando o europeu ele rumou para o território africano, continental africano, ele teve que entrar em choque com todas essas tradições. Então, ele impôs a sua autoridade, a sua supremacia de nação imperialista da época, e foi aí que surgiram grandes problemas, grandes dificuldades e que perduram até hoje sobre o povo africano. Então, o europeu entrou e nós vamos falar aqui com vocês sobre esse forte choque, né, de tradições e o que resultou disso do ponto de vista não só de crescimento, que não houve tanto, só algumas regiões, poucos países tiveram, entre aspas, uma certa prosperidade, quanto muita matança, né? Muitas mortes, muito derramamento de sangue. Eles sofreram muito com a invasão europeia até o acontecimento, aliás, da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, e pós Segunda Guerra Mundial surgiu a Guerra Fria. Então houve um processo de descolonização, digamos assim, do europeu. O europeu foi se afastando, porém graves, seríssimos problemas de ordem social surgiram naquele continente. Então nós vamos falar aqui sobre algo muito interessante. Quando a gente vai estudando, é incrível como a gente vai descobrindo coisas, como a gente vai entendendo, como até o nosso cérebro, eu acho que conhecimento até cura o nosso cérebro, porque ele vai buscando os compartimentos, vai juntando uma peça aqui, outra acolá, como eu sempre digo, e a gente vai entendendo esse vasto mundo. A África, quando você for estudar a África, eu aconselho a você a estudar a África, dividindo o continente em duas Áfricas. A África branca e a África subsaariana ou a África negra. É a dica que eu dou para você. Se você está se preparando para Enem, se você está estudando África na escola, no colégio, na faculdade, onde for, eu digo a você, é uma dica. Para mim, me ajudou muito a fazer as pautas. Essa questão. A África, se lembre, África branca e a África subsaariana ou África negra. Por quê? Porque, veja bem, a África ela tem o maior deserto do mundo, que se chama Deserto do Saara, com seus 9 milhões de quilômetros quadrados, e o deserto de Kalahari, com cerca de 600 mil quilômetros quadrados. Então, o deserto do Saara ele se encontra na parte norte e nordeste daquele continente. E outro dado muito interessante é que a África ela é como se fosse uma continuação do Oriente Médio, e o Oriente Médio como se fizesse parte da África. Não é? Isso é uma coisa que dá para a gente confundir, mas também não precisa você chegar e eliminar isso dos seus estudos. E por quê? Porque a cultura da África branca é muito semelhante à cultura do Oriente Médio. Aí você vai dizer, por quê? Porque eles têm nada mais, nada menos que dois pontos muito que identificam, que, digamos assim, se aliam. Nós temos a produção de petróleo, que ocorre em larga escala na parte norte da África, e a produção de petróleo que é imensa nos países árabes. Então, os árabes são islâmicos, são muçulmanos, e essa parte também do norte e do nordeste da atual África também tem toda essa ideologia religiosa, digamos assim, voltada para o islamismo. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns dados
sobre a África branca e a África subsaariana. Quando a gente estuda a África a partir disso, a partir dessa diferença, então fica mais fácil. A África branca, ela é formada pelo povo caucasiano, né, de origem caucasiana, árabe, predominantemente islâmico, né, muçulmano, cerca de 20% da população africana, praticamente uma continuação do Oriente Médio, e a grande riqueza é o petróleo, em primeiro lugar o petróleo, sobretudo na Líbia e na Argélia. A Líbia e a Argélia são grandes produtores e exportadores de petróleo, do ouro negro. Temos também o turismo, que se faz mister, digamos assim, no Egito, também na Tunísia e no Marrocos, e a mineração, que é de fosfato e ferro. A mineração é a terceira atividade. Então, são 3 atividades muito importantes na chamada África Branca. Nós temos o petróleo, nós temos o turismo e nós temos a exploração mineral de fosfato e ferro. Então, essa área, ela fica fica na parte superior, digamos assim, do continente, mais precisamente na parte norte. Ela engloba, obviamente, o deserto do Saara, e nessas regiões nós vemos o predomínio da religião muçulmana. As pessoas têm não digo uma ótima situação financeira, mas têm uma situação econômica, social um pouco melhor que a África negra propriamente dita, onde há sérios problemas, inclusive problemas com a AIDS, né? Que é um local onde muitas doenças que já foram erradicadas no restante do planeta, lá elas vivem e convivem, nessas doenças, essas moléstias, elas convivem com a população. Então, há muita mortalidade, há muita fome, como nós já falamos. Todo esse quadro dantesco, digamos assim, faz parte, em maior escala, da chamada África subsaariana ou a África negra. E é para lá que nós vamos agora. Ela abrange a maior parte, a maior quantidade dos países que formam o continente africano. Ela é bem heterogênea, com seus aspectos étnicos, culturais, sociais e religiosos, porque a religião muçulmana ela foi levada, né, para a África. Mas a África é milenar desde o Egito Antigo, então ela tem tradições religiosas que são milenares. Então há um grande choque aí exatamente nessa questão das etnias, dos dialetos, são vários dialetos falados na África, e a questão religiosa dos cultos africanos, né, dos cultos até que assustam muito alguns ocidentais. Então esses quadros fazem parte da chamada África Negra. Tem 2 países muito importantes, que são a Nigéria e a África do Sul, né? Que a África do Sul ela possui um litoral com 2 oceanos, que são o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, e tem cerca de 1.120.000 quilômetros quadrados. As riquezas minerais da África do Sul, que eu quero abrir aqui um box, as riquezas elas vão em cima do ouro, né? Os diamantes e também outros do carvão. E eu quero falar aqui sobre um filme muito legal. Quem puder assistir, assiste. Eu já dei dica aqui em outros vídeos que eu falei sobre os africanos, que se chama Diamantes de Sangue. Este filme é muito bom. Esse filme tem como atores principais Leonardo DiCaprio e o ator que fez a Múmia, Arnold Vosloo, que ele é um traficante. O Arnold Vosloo, ele é um traficante de pedras preciosas, se eu não me engano, e o Leonardo DiCaprio é o mocinho do filme. Então, esses 2 personagens, eles retratam muito bem a questão da exploração, a exploração mineral, a exploração da mão de obra negra na África do Sul. Vale a pena você assistir. 1 hora e meia por aí de filme, mas você lendo sobre a África, você vai entender muito todo o processo
sofrido pelos sul-africanos com relação à exploração mineral. Outro dado interessante dentro da cultura africana é a questão da escravidão, né? Com o advento das grandes navegações comerciais, houve o quê? As relações de escambo e o tráfico negreiro, que gerou muitos dividendos para toda a camada envolvida, né, nessa história, menos para os negros, que para eles custou a própria vida, ou as próprias vidas deles, né? A verdade é essa. Continuando aqui com a questão da África do Sul, ele é o país mais industrializado do continente africano e trabalha também muito com a exploração do trabalho negro. E dentro também da África do Sul, nós vamos falar sobre a questão racial. Por que a questão racial? Porque lá foi o país onde existiu o chamado apartheid, que foi um regime de segregação racial que durou 30 anos. Começou no ano de 1961 e foi até o ano de 1994. Era um movimento terrível de segregação. Os negros, a população é bem maior negra, ficava num determinado local e a população branca em outro. A supremacia da cor branca sobre a cor negra. E teve uma figura muito importante, conhecida no mundo todo, que foi o Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da história do mundo. E ele tentou contemporizar, pacificar as relações entre brancos e negros na África do Sul. Então, gente, é realmente um grande caldeirão cultural, étnico, religioso e, digamos até assim, econômico, por causa da questão do petróleo, o grande continente africano. Então, ele consegue exportar a sua cultura para o restante do mundo, seja da África negra, a beleza do negro, né, o negro africano. O negro já é lindo e o negro africano ele é muito bonito, ele é muito rico, né, na sua cultura. Tem também a questão da África árabe, digamos assim, que também tem seus encantos, né, sua beleza, e os seríssimos problemas de ordem social, econômica, a fome, a miséria, dentro de um continente tão intenso, tão grande. O clima, como eu já falei, é tropical, né? É o mais tropical dos continentes, e aí também tem áreas com muita escassez ou com escassez total de água, como as áreas desérticas ou desertas, e as outras áreas que têm uma certa abundância de águas, e é lá que mora boa parte da população. O africano, ele consegue se adaptar bem às situações difíceis, né? Às situações até constrangedoras do ponto de vista humano. Pessoal, está contado um pouco aqui, está contado um pouco do que é o continente africano. Espero que vocês gostem e nós vamos intercalar vídeos sobre os continentes com arte, com cinema, que eu estou prometendo a vocês, uma nova resenha, eu quero fazer tudo com calma, e falaremos sobre arte. Creio que além da resenha de filmes, nós vamos fazer um vídeo sobre cultura. Eu quero falar aqui sobre o dadaísmo, sobre o cubismo e sobre o surrealismo. O que são, digamos assim, essas estéticas? Creio que vocês vão gostar. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.